Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou o professor Leon Denis, professor de Filosofia e de Jiu-Jitsu, membro do grupo de estudos sobre Jiu-Jitsu. O nosso grupo de estudos ele é voltado para o desenvolvimento de um Jiu-Jitsu progressista, inclusivo, que dê uma fundamentação teórica para professores e praticantes, né? Temos dentro dessa proposta a realização de seminários de 15 em 15 dias ou uma vez ao mês, né, com convidados, com colegas, com uma proposta de ajudar professores e alunos de jiu-jitsu na sua formação política e teórica, né? Uma abordagem que atravessa a vivência aí entre o tatame e a sociedade, né? Então, essa ideia, né, dos seminários, né, de contribuir, de fortalecer aquilo que o grupo já faz entre si, que é oferecer materiais, textos, artigos, né, uma sustentação teórica, uma criação de uma biblioteca, um material. Então, os seminários vêm para contribuir, né, geralmente com convidados que trazem seus estudos, a sua experiência para fortalecer esse grupo que a cada dia cresce mais, né? Então, esse é o objetivo. O tema de hoje é capitalismo, política, corporalidade e esporte. E o nosso convidado de hoje para falar desse tema tão magnífico é o professor Alisson Mascaro, jurista e filósofo do direito, professor da Faculdade de Direito da USP. Professor Alisson, queria que o senhor fizesse uma apresentaçãozinha mínima de quem é essa figura que hoje nos agracia com essa apresentação. Boa tarde a todas e todos, uma alegria estar com todas e todos vocês, conhecendo este grupo que está se juntando para pensar questões críticas sobre o esporte, artes marciais, jiu-jitsu. O Leon disse por aí palavras iniciais e é uma satisfação compartilhar esta reflexão aqui com todas e todos vocês, na esperança de poder formar uma geração crítica no campo do esporte, no campo das artes. Então, Leon, desde já vai aqui o meu abraço a vocês e fico muito feliz ao vê-los e vê-las se juntando. Professor Alisson, eu gostaria de citar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, vou citar aqui pelo menos 6 dessa vasta obra do professor Alisson, para os interessados: Estado e Forma Política, Crise e Golpe, Crise e Pandemia, 3 obras pela Boitempo, Introdução ao Estudo do Direito, Filosofia do Direito e Sociologia do Direito, recém-lançado agora, essa trilogia pela editora Atlas. Então, só um resumo assim de obras magníficas que o professor lançou e que fundamenta boas reflexões no país inteiro. Professor, passo a palavra contigo agora. Pois bem, eu quero saudar a todas e todos vocês e estabelecer um plano de reflexão teórica, filosófica, sobre os temas aqui propostos a respeito do capitalismo, da corporalidade e do esporte. Eu penso que a sociabilidade contemporânea não alcança, no grau da reflexão sobre o esporte e as artes marciais e o jiu-jitsu como exemplo específico, não alcança o nível de determinação material sobre sua cientificidade. Aqui tratando do nível social desta cientificidade. Não é uma dificuldade apenas do esporte. Pelo contrário, via de regra, não se alcança esta ciência sobre a sociedade em campos tão impactantes na estruturação social como a política, a economia. Quando se vê a discursividade da economia, as pessoas ainda acreditam em questões como mão invisível do mercado, ou então meritocracia. Quando se trata de política, as pessoas ainda têm por pressuposto a dimensão de que o Estado é neutro, ele serve à direita e à esquerda, ele busca o bem comum, ou para falar de um campo mais específico também do meu afazer como jurista e professor da Faculdade de Direito da USP, posso lhes dizer que, via de regra, as pessoas não compreendem sequer o que é o direito e pensam que o direito é a justiça. E, por causa disso, não é de se esperar que, para o campo das artes marciais, então as pessoas pudessem identificar cientificamente a verdade material desta área. Isto porque, no geral da sociedade, nós temos uma espécie de constituição
da compreensão acerca da sociedade e da história, extremamente posta e marcada pela dimensão da própria sociabilidade capitalista. O capitalismo se explica do jeito que lhe interessa, do modo pelo qual lhe favorece. Então, por causa disso, se diz que há uma mão invisível do mercado. Por causa disso, se diz que a meritocracia regula a economia. Por causa disso, o Estado é o bem comum e o direito é a justiça. Porque o Estado não é o bem comum, o direito não é a justiça, no entanto, atendem à reprodução do capital. Agora, eu quero com isto estabelecer a mais decisiva reflexão que se pode fazer de modo material e crítico sobre a compreensão da própria esportividade na sociedade capitalista e, em específico, das artes marciais, e também como exemplo desta especificidade, a própria dimensão do jiu-jitsu, dado que falo aqui a um grupo de profissionais, professoras e professores desta arte. A primeira dimensão que quero aqui expor decididamente, diretamente a todas e todos vocês, é o fato de que só se pode pensar a disposição do corpo, e é esta a dimensão que quero aqui trazer, para o esporte e para as artes marciais, se nós tomarmos o pressuposto, se nós investigarmos as bases do que vem a ser o corpo na sociedade capitalista. Esta reflexão, ela já foi feita, inclusive, pelo marxismo, ela tem sido desenvolvida historicamente, embora sem avançar nos fios que desenrolam esse novelo e sem, portanto, alcançar um grau de dimensionamento máximo a respeito dos seus próprios termos. Eu quero aqui começar muito didaticamente esta minha aula, às senhoras e aos senhores, falando a respeito de duas modalidades possíveis de leitura dentro do marxismo a respeito da sociabilidade e, portanto, da própria condição corporal na leitura a respeito de si próprio. Esta forma dúplice de leitura sobre sociedade e corpo, ela advém desde o início do marxismo. E eu chamaria atenção para uma leitura que chega a ser errada e mesmo fraca, e uma leitura que alcança a cientificidade sobre a sociedade e a história. Qual é a leitura mais frágil a respeito da corporalidade e da esportividade e mesmo destas condições das artes marciais na sociedade? Existe uma leitura que reconhece que o capitalismo é um dos modelos, um dos modos de produção de um longo movimento histórico das sociedades humanas, que é um movimento de exploração dos seres humanos por outros seres humanos. Esta dimensão reconhece que o capitalismo explora os seres humanos e, se explora os seres humanos, cheguemos aqui ao imediato, explora os corpos dos seres humanos, a corporalidade dos seres humanos, de tal sorte que aquela pessoa que se encontre numa sociedade capitalista, ela, pasmem, não tem disponibilidade total do seu corpo. Isto é relativamente chocante, porque o capitalismo insiste exatamente no contrário. Cada qual faz do seu corpo o que quiser, e ninguém trabalha para aquela ou aquele que não querem, contra o qual, em face do qual, não querem despender a energia do seu trabalho. O contrato organiza a sociedade capitalista, as relações e, portanto, os corpos. Mas esta leitura, eu diria a mais rasa, a preliminar, ela diz assim: o capitalismo tem um modelo que, de alguma maneira, é um modelo de exploração similar à exploração do feudalismo e similar à exploração do escravismo. Então, os modos de produção que apropriam os meios de produção, as riquezas, nas mãos de alguns, e para todo o resto, a sorte da vida é não ter o suficiente ou o meio para produzir e sobreviver,
a essas multidões, em todos esses modos de produção, resta dispor do corpo para aquele que tem o meio de produção. Então, o corpo é dado de variadas formas para os detentores dos meios de produção. Esta leitura nos ensinaria que o capitalismo ele estrutura uma dimensão da corporalidade, que é uma dimensão exploratória, como exploratória foi a dimensão feudal e a dimensão escravista. De tal sorte que, então, o socialismo, um dia, poderia nos dar outro destino à corporalidade, porque teríamos outro modo de apropriação dos meios de produção, outro modo de produção, que nos permitiria aqui uma espécie de congraçamento, de compartilhamento, de uma certa vinculação que não fosse apenas esta vinculação da exploração. Até aqui, esta leitura é preliminar. Esta leitura, ela passa como uma espécie de entrada. Os corpos no capitalismo são tão desgraçados quanto foram no feudalismo ou no escravismo. Observem, eu tive a ocasião de escrever aqui para o português o prefácio da tradução do livro de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, obra publicada pela editora Boitempo, também junto com outros livros meus. Nesta obra, Engels diz assim: a família e o Estado advêm das sociedades que têm propriedade privada. E quais são essas sociedades? As escravistas, as feudais e as capitalistas. E pasmem, senhoras e senhores, isto para algumas questões até serve de preliminar, mas tecnicamente esta leitura de Engels é uma leitura errada em face do marxismo, porque Marx, em O Capital, insiste numa dimensão decisiva. Propriedade privada só existe no capitalismo. No escravismo e no feudalismo, o que temos é apropriação privada dos meios de produção, mas não uma propriedade privada juridicamente posta, ou então politicamente posta com garantia do Estado. Pois bem, parece uma pequena diferença, mas ela é brutal. Porque, no final das contas, se nós dizemos que os corpos são explorados em todos os modos de produção da exploração, nós perdemos o que é específico da produção capitalista. Então, observem, se for uma leitura preliminar sobre a corporalidade, e daqui a pouco eu trarei tudo isso para o esporte, se for uma forma de entrada, até aqui vai. Só que eu não posso dizer que a corporalidade capitalista seja a mesma da corporalidade escravista ou da corporalidade feudal. São três explorações. No entanto, são três explorações sob formas sociais distintas. E interessa fundamentalmente sabermos que formas sociais são essas, como elas se dão, como elas se organizam. Pois bem, estou aqui dizendo então que o capitalismo tem uma específica corporalidade. Esta corporalidade específica do capitalismo atende diretamente ao modo de produção capitalista, que é exploratório como era o feudal e o escravista, só que é exploratório de um modo próprio, por uma organização própria. Por causa disso, as disposições corporais da exploração são distintas. E quero aqui elencar estas disposições da corporalidade. A corporalidade escravista é totalmente dominada pela força do senhor de escravos. Quando um povo do mundo antigo dominava outro, todo o povo dominado era posto sob o jugo do povo dominante ou do senhor dominante. De tal modo que o que temos aqui é uma disponibilidade total dos corpos, na base do chicote, da pedrada, da morte, da crucificação e de tantas outras formas de controle desta mesma corporalidade. Então, quando se pensa em sociedades antigas, em relações como estas, que podem parecer as relações marciais, luta, de guerra, nós temos que ter dimensão que estas postulações marciais, elas atendem a uma sociedade sob modo de produção de domínio direto da violência sobre os corpos. Então, tecnicamente, senhoras e senhores, é preciso ter muita distância de uma leitura que visse na Grécia Antiga ou na Roma Antiga
a mesma esportividade que se dá no capitalismo. Alguém dirá, mas as palavras não são as mesmas. Eu insisto muito, eu tenho aqui alguns alunos e alunas meus da USP que me acompanham nas minhas aulas, alguns são meus orientandos, inclusive. Eu insisto muito com a noção de que palavras, ainda que iguais no passado e no presente, não têm a mesma acepção laica, não são conceitualmente a mesma coisa. Tanto assim que direito na antiguidade não quer dizer a mesma coisa que direito no capitalismo. É sabido, e daqui vem a origem, me permitam fazer uma elucubração aqui pelo vernáculo, pela estruturação linguística. É sabido que esta expressão que hoje é recorrente no mundo das artes marciais, a expressão artes marciais, essa expressão sim remonta ao passado romano. E esta remissão linguística que estou fazendo aqui às artes marciais como uma expressão romana advém, isto também é bastante sabido, da condição de que pela mitologia romana nós temos em Marte a figura de um deus que seria o deus da guerra. Portanto, nesta mitologia romana antiga, o que nós temos é uma imediata reflexão, uma imediata relação de arte marcial como arte de Marte, portanto, de um deus que se ocupa da guerra, do combate, da violência. E até hoje, por esta transposição imediata do passado para o presente, inclusive o símbolo de Marte é o símbolo da masculinidade, em diferença da feminilidade, e, portanto, inclusive, até hoje é muito comum por todo mundo, culturalmente, eu falo agora aqui de semiótica, a simbologia do masculino é uma bola com uma espécie de flecha que dela sai, esta simbologia que identifica o masculino, ao contrário do feminino, que seria uma bola com uma cruz embaixo, esta simbologia, esta imagem do masculino é a imagem romana do deus Marte. Portanto, arte marcial, na sua acepção original romana, tem a ver com esta arte da guerra. Só que esta arte da guerra, olhando-se já para a condição daquele que guerreia, do guerreiro. Portanto, não só da guerra, ou então não da guerra naquilo que, por exemplo, Maquiavel dirá no tempo do final da Idade Média, início da Idade Moderna, no Renascimento, que era uma arte política da guerra. Portanto, a condução do príncipe para a guerra não era isso. Era a arte daquele que era o guerreiro. Aquele homem pensava assim no seu patriarcalismo escravista, o romano, daquele homem que guerreava. Pois bem, quando se diz de uma arte da guerra romana, uma arte marcial romana, e quando se continua na contemporaneidade a dizer de arte marcial, obviamente a expressão pode até ser a mesma. O sentido, no entanto, é totalmente distinto. A corporalidade grega e romana era uma corporalidade totalmente subjugada pelo senhor de escravo grego ou romano. Lembrando que Marte, que dá arte marcial, é apenas uma transposição romana, séculos depois, não são originais nesse sentido, de uma deidade, de uma divindade grega, que também era uma divindade da guerra, que vinha a ser Ares. Portanto, esta transposição nos romanos vai dar marcial, e marcial, inclusive, não apenas vira adjetivo da arte marcial, mas também usamos até o presente corte marcial, quando falamos a respeito de justiça, de tribunal militar ou algo nesse sentido. Portanto, marcial tem a ver com guerra. Muito bem, o que estou aqui dizendo é que esta transposição não é igual, porque o corpo que lutava no mundo antigo era um corpo escravizado, de um modo de produção escravizado. E, portanto, a sua sorte estava na dependência do senhor de escravos. E quando se tem, eventualmente, a figura mais simbólica da arte marcial antiga, que é a luta do gladiador no Coliseu Romano, eu estou aqui apenas simbolizando e dando imagem a um fenômeno que era espraiado nas culturas antigas e também no Império Romano, também, de alguma maneira, nas sociedades, nas polis gregas. Quando se pensa a articulação das relações sociais dessas artes marciais
antigas, não se pode observar lá o dispositivo de subjetividade que o capitalismo organiza para o esporte e as artes marciais. O que nós temos são escravizados, cuja sorte é apenas aquela dos seus senhores, da vontade dos seus senhores. Portanto, esta sorte muitas vezes equivalia a ir a uma arena como a do Coliseu, perder a luta e eventualmente esperar que uma potestade, que um imperador ou alguém de poder decisório naquele momento possa, então, chegar à conclusão e possa decidir se aquele que perdeu morre ou vive. Observem, senhoras e senhores, essa dimensão é muito distinta da dimensão do capitalismo. Quando nós alcançamos o capitalismo, eu vou me permitir aqui dar apenas notas muito breves sobre o feudalismo, porque o feudalismo efetivamente esvazia muito da disposição corporal de servos e senhores na Idade Média. A imagem, me permitam aqui fazer, inclusive para marcar o ensino desta reflexão, me permitam fazer aqui uma distinção de imagens típicas, marcantes da disposição do corpo na Idade Antiga escravista, né, na Idade Média feudal e no capitalismo contemporâneo. Na Idade Antiga, uma disposição esportiva, e por esporte aqui vão muitas aspas, porque essa expressão não era dos antigos, não há essa dimensão na sociedade escravista, mas essa dimensão das artes marciais é do gladiador, é o símbolo do modo de produção escravista. É alguém que é propriedade de um senhor de escravos e que é posto a lutar. O feudalismo desconhece essa figura. O que nós temos, via de regra, na Idade Média feudal, onde as guerras, inclusive, se esvaziam, as sociedades são muito menos dinâmicas do que as escravistas, são sociedades ainda mais conservadoras, menos dadas a uma profusão, inclusive, de contato entre povos extintos. Quem nasceu num feudo morre num feudo. Estas sociedades não têm um grau de disposição corporal para a luta como tinha a sociedade antiga. Inclusive, há uma repressão religiosa profunda ao próprio corpo, à exposição do corpo. É de se pensar que gregos e romanos tinham uma dimensão da corporalidade não só de uma tranquilidade quanto à exposição da nudez corporal. Não era só uma tranquilidade. Hoje nós tenderíamos a ler a exposição do corpo grego e romano como uma tranquilidade. Muito pelo contrário, era um orgulho e uma espécie de valorização estética da nudez. Inclusive, muitos estudos insistem, eu quero, inclusive, ressaltar um dos grandes autores críticos contemporâneos, que é o Hans Ulrich von Brecht, que insiste com a ideia de que a noção de untar os corpos na Grécia Antiga e na Roma Antiga não era para apenas prejudicar o oponente na hora da luta, porque esta é a explicação capitalista que se dá por que se unta um corpo, por que se besunta um corpo, por que se passa óleo num corpo. Para nós, o corpo é tão reprimido que nós não podemos pensar outra coisa a não ser a funcionalidade de untar o corpo para que o outro agarre de modo pior o corpo do oponente. Bem, há teses como essa de von Brecht, muito incisivas no sentido de dizer que o brilho no corpo era para aumentar a exposição da musculatura do corpo e, eventualmente, nas sociedades mediterrâneas, como eram as gregas e a romana, inclusive para fazer resplandecer a luz do sol e fazer do corpo do lutador um corpo com uma qualidade estética que os demais do Coliseu, daquela plateia, da arquibancada não tinham. Ou seja, havia inclusive uma fruição erótica, estética do corpo, e não só uma tranquilidade quanto ao corpo, e sim uma busca de extração erótico-estética do corpo e da luta. Pois bem, na Idade Média, o feudalismo acaba com essa dimensão. O feudalismo efetivamente rebaixa o corpo a um nível extremamente diminuto e, obviamente, nós não temos aqui uma corporalidade expressiva. Nós temos, portanto, uma espécie de perecimento do que se possa chamar arte marcial. A figura típica de qualquer coisa que seja parecida com um guerreiro na Idade Média, no máximo é o cavaleiro. E observem, senhoras e senhores, que o cavaleiro tem muito mais uma dimensão, eu diria, filosófica do que propriamente da ação
esportiva ou do corpo. Quando se pensa numa figura como Dom Quixote de La Mancha, Dom Quixote de La Mancha, na Espanha do começo da modernidade, do final da Idade Média, não se toma essa figura como uma figura guerreira, ou pelo menos não é a dimensão imediata dessa figura. Inclusive, seu acompanhante, Sancho Panza, não tem aqui nenhuma dimensão das mais especiais, nem no nível erótico, nem no nível estético, tampouco no nível da guerra. Esta dimensão é a dimensão da figura medieval. Pois bem, quando se chega à figura do capitalismo, da corporalidade do capitalismo, as artes marciais adquirem forma específica. Os senhores conhecem esta minha insistência de que o marxismo tem que ser capaz de alcançar o que são formas da sociabilidade. E o capitalismo estrutura formas específicas da sociabilidade também para as subjetividades e também para os corpos. De tal sorte que, quando se alcança a subjetividade capitalista, nós temos uma ruptura fundamental em relação à arte marcial greco-romana. E que ruptura é esta? Esta arte marcial greco-romana era uma arte subjugada plenamente, totalmente, pelos senhores escravos. Portanto, era uma arte de escravizados. Alguém dirá, enquanto exceção, que alguns senhores, homens livres, patrícios, para falar aqui na nomenclatura romana, ou cidadãos, para falar na nomenclatura de algumas polis gregas, alguns homens livres também se dedicavam às artes marciais. No entanto, estas artes marciais dos homens livres, elas tinham efetivamente um caráter ético, pedagógico, estético, de fruição, inclusive erótica, muito pronunciada. Para a maioria dos que iam à guerra, que eram os escravizados, nada destas funções aqui se dava. Portanto, não havia uma função pedagógica para escravizados. Eles eram subordinados, eram coisas, não eram considerados sequer individualidades, sujeitos com algum grau de plenitude. Pois bem, o capitalismo organiza a corporalidade de outro modo, porque a produção capitalista se faz mediante a disposição da única coisa que tem o trabalhador e a trabalhadora, que é a sua corporalidade. A disposição da corporalidade pela vontade é o modelo organizador da própria exploração capitalista. Então, todos os que nada têm que declarar aos que têm os meios de produção que querem dispor do seu corpo, do seu tempo, da sua atividade motora, intelectual, das suas sinapses de inteligência em benefício do outro, que é o capitalista, e em troca receberá salário. E, obviamente, o salário nunca é a paga total daquilo que produz, pelo contrário, a estrutura salarial é uma estrutura que dá a quem explora uma extração de mais valor e, portanto, a quem foi explorado, isto que gerou em termos de riqueza nunca mais volta. Portanto, é uma sociedade da acumulação. Observem, as senhoras e senhores, que para organizar uma sociedade deste perfil, os corpos não são escravizados, nem tampouco são servis, como era na Idade Média. São corpos cuja disposição de si depende apenas da sua vontade. Então, são corpos contratuais. É agora a dimensão daquilo que eu ensino nos meus livros, trato nas questões, inclusive, da filosofia do direito, corpos que contratam, vontades que contratam, e a própria organização jurídica toma forma de subjetividade jurídica. Alguém dispõe de si, alguém contrata, se obriga. Portanto, esta sociedade compreende o que se chamará de disposição do corpo ou arte marcial de um modo estruturalmente distinto daquele da sociedade antiga. Esta disposição de si no capitalismo para a arte marcial é uma disposição que tem que passar pelo prisma da vontade, tem que ser uma disposição voluntária. E, em sendo uma disposição voluntária, ela então deságua, ela bifurca em duas hipóteses. Ou o que se torna marcial se torna emprego, e, portanto, se torna profissão, se torna trabalho, e para muitas e muitos no capitalismo, então, a marcialidade deságua em profissões como as militares, exércitos, marinhas, aeronáuticas, polícias, corpos de bombeiro ou seguranças privados, de tal sorte que
a atitude da disposição do corpo para questões marciais, para muitos casos, se torna a profissão. É a profissão de alguém guerrear. E esta profissão é tomada aqui na forma do capitalismo. O corpo está apto, contratualmente, a se subordinar a quem lhe paga soldo, salário, que quer que seja, mas esta dimensão é uma dimensão da vontade de disponibilizar o corpo para que alguém o explore em termos assalariados para fins profissionais de guerra, para fins profissionais militares, dado que, quando surge o capitalismo, então nós temos a consolidação de uma forma política específica, que é a forma política estatal, e esta forma política estatal tem um corpo militar próprio, autônomo em face daquele que é o burguês, daquele que é o capitalista, e um corpo perene, um corpo estável. Ainda que não haja nenhuma guerra em curso, os exércitos continuam se mantendo. Então, uma atividade marcial se mantém enquanto uma estruturação de um organismo estatal. Portanto, a marcialidade virou profissão assalariada. E, em outra vertente desta bifurcação, aquelas e aqueles que não têm estruturação de salário na marcialidade, portanto, que não vivem em instituições guerreiras, aquilo que gera o impulso da marcialidade, volto a dizer, não é uma condição de escrava, escravizada, escravizado, não é uma dimensão servil, é uma dimensão da vontade. Quer-se lutar, quer-se dispor em fins marciais. E essa disposição marcial, então, para pessoas que não vivem salarialmente da arte marcial, portanto, vivem com outra fonte remuneratória, com outra forma de exploração, aí sim se inaugura o que nós conhecemos tecnicamente na contemporaneidade, só no capitalismo isso se dá, o que nós conhecemos por esporte, por esportividade, alguma coisa que se faz de modo gratuito, de modo gracioso, de modo que não envolve com isto uma estruturação necessariamente do nível da produção. Portanto, para muitas e muitos, e aqui é o campo específico do jiu-jitsu, inclusive na maioria daquelas e daqueles que o frequentam, esta estruturação não é da arte marcial da profissão guerreira, é da arte marcial enquanto disposição voluntária de si para algo que não tem uma funcionalidade final de uma estruturação econômica, ou, por exemplo, aqui, de uma estruturação política, como é a guerra, a defesa do Estado, a defesa da nação, a defesa do território, ou mesmo a organização interna da sociedade, a perseguição aos indivíduos e grupos que sejam opostos ou ditos desviantes em relação ao domínio político do Estado. Pois bem, o que estou aqui insistindo é com a noção de que no capitalismo há algo na marcialidade que demanda o nível da vontade, demanda o nível de uma disposição, eu diria, por graça de si próprio ou si própria, para que se estabeleçam aqui certas dimensões da corporalidade, porque se quis. E isto dá, inclusive, uma espécie de leveza à própria condição marcial no capitalismo, à própria condição das lutas, da arte marcial. O jiu-jitsu é só mais um dos exemplos nesse sentido, porque ninguém é obrigado a estar nesse nível de dinâmica do seu corpo. Faz porque quer. E aquilo que no capitalismo é feito porque quer, parece, embora não seja tecnicamente, segundo Marx, isto, mas parece um luxo, porque trabalhar é uma dimensão necessária a quem é pobre, a quem não tem meio de produção. São 99% das pessoas. Fazer esporte é um luxo, é uma opção. Isso é mais ou menos da ordem do pitoresco, como é a pintura, a escultura, como são outras, a música, outras dimensões estéticas. Pois bem, assim sendo, não há a mesma forma social na arte marcial antiga e na arte marcial capitalista. Em havendo uma disposição de si, exatamente apenas por capricho, por questão de vontade, dá-se um problema inicial na arte marcial do capitalismo. Ela, em algum ponto, não tem total funcionalidade para aquela pessoa
que a pratica. As senhoras e senhores vão dizer, claro que tem, para o professor ou a professora da arte marcial, para o dono da academia, coisas assim. Sim, há uma indústria econômica envolvendo a arte marcial. No entanto, não é isso que estou dizendo. Aquela ou aquele que individualmente procuram a arte marcial, então eu vou reduzir esta indústria capitalista não aos seus agentes econômicos imediatos, dominantes, mas ao atleta, aquele que pratica a arte marcial, não o professor ou a professora, nem o empresário da arte marcial, mas a pessoa na condição de atleta. Para esta pessoa, sim, a arte marcial é basicamente um dado da vontade. Se faz porque se quer. E isto gera, inclusive, eu diria, a disfuncionalidade da compreensão da arte marcial no capitalismo. Porque a arte marcial antiga escravista, ela tem uma finalidade central, estruturante, que é a finalidade do senhor de escravos. É a sua vontade. E, via de regra, esta vontade é guerreira. Esta vontade é preparar um exército para o embate, para dominar outro povo, para defender-se. No capitalismo, esta dimensão não se dá, porque quem estabelece a defesa, ou o ataque, ou a guerra, é o corpo marcial profissional. Resumindo aqui em termos muito diretos, os militares, as polícias. Não é o lutador de jiu-jitsu, não é a lutadora de judô, não é o karateca. Não é ele que defende a pátria, para falar em termos aqui da direita. Não é ele que defende o território, não é ele que defende o capital. Então, o capitalismo, por se estruturar numa subjetividade cujo corpo, ao ser disponível pela própria vontade, o capitalismo, no entanto, não pode permitir que esta vontade no corpo seja uma vontade de pleno gozo. Porque uma vontade de pleno gozo no corpo conduziria o corpo a uma busca de relações sociais que não fossem de exploração. Agora, senhoras e senhores, eu vou trazer aqui algo que os meus alunos acompanham e eu falo muito em meus livros, que são as descobertas marxistas sobre a corporalidade. E essas descobertas vêm na esteira da junção de marxismo e psicanálise. Talvez o mais importante pensador de toda esta reflexão venha a ser, no século XX, Wilhelm Reich. Esse pensador Wilhelm Reich é o mais decisivo pensador marxista para pensar a corporalidade. Ele é o ponto alto da reflexão contemporânea, crítica sobre a corporalidade. Pois bem, Reich vai dizer em obras como A Análise do Caráter, obra decisiva, que a sociabilidade capitalista ela não pode permitir aos corpos uma fruição apenas por gozo de si próprio, gozo do próprio corpo. Porque alguém que goze o seu próprio corpo não é alguém que esteja totalmente adestrado ou que esteja totalmente submisso a transplantar o corpo para ser um maquinário de trabalho, dado que qualquer profissão no capitalismo é uma exploração. E se alguém goza com o corpo, por que então deixará de gozar para que o corpo seja um mero dispêndio de energia para a lucratividade do capitalista, e nunca a lucratividade dele próprio? Pois bem, para que isso não aconteça, o esporte não pode ser uma vontade de disposição de si próprio para que busque o prazer. Faço uma arte marcial por finalidade nenhuma, apenas porque me dá prazer. Vou à academia e faço musculação apenas para ser bonito, bonita. Não, é preciso algo que rebaixe o gozo e o prazer para fins funcionais das formas do capital. Então, senhoras e senhores, agora começa o complexo ideológico do capitalismo no esporte e nas artes marciais. Tema que desenvolvo em tantos livros meus e quero aqui ter a ocasião, então, de ensinar a todas e todos vocês. Que vem a ser esse dispositivo ideológico do capital no corpo. Quando eu dou o caso do direito, eu digo que as pessoas são exploradas contratualmente, só que na cabeça delas, elas imaginam que elas são livres para contratar. Quando eu falo do caso da política, as pessoas creem que são iguais às outras para definir a política do Estado. Elas votam todas iguaizinhas na mesma eleição, cada um vale um voto. No entanto, o capital escolhe o que a pessoa pensa. O capital tem a televisão, o jornal, a rádio, a internet. Então, a pessoa, o capital quer. Há aqui uma estruturação do nível da ideologia. E no nível do esporte? Se nós fizéssemos do esporte uma mera disposição da vontade para o gozo, isso seria conflitante e contrastante, isso geraria atrito,
com a própria estruturação da vida econômica da sociedade capitalista, que jamais é para o gozo. Nenhuma profissão na sociedade capitalista goza, nenhuma. Inclusive, eu tenho aqui, nesta ocasião, vejo, só apenas bater o olho, 2 alunos meus que são juízes de direito, nenhuma profissão goza. Sequer a magistratura. Alguém dirá, mas magistratura manda prender alguém, manda soltar alguém. Sim, mas tem um tribunal que controla se mandou prender direitinho, com a pena máxima para os pobres, negros e vítimas de sempre. E se soltou direitinho os brancos e ricos de sempre. Então, também tem um maquinário de poder na própria estruturação do trabalho, qualquer um que seja. Pois bem, como é possível que numa sociedade que seja do corpo para o trabalho, como é a sociedade capitalista, do intelecto para uma funcionalidade de exploração, porque ninguém faz faculdade ou faz curso técnico ou vai à escola, porque o saber será acumulado, porque ele imagina que indo à escola, ao curso técnico ou à faculdade, seu cérebro aprenderá coisas que lhe renderão salário, então a inteligência é mercantil, de tal sorte esta condição se dá que no capitalismo nós não podemos ter nas artes, no sexo, no erotismo, na beleza, na estética e no esporte, funções que sejam de gozo, porque todas essas funções que sejam de pleno gozo, elas contrastam violentamente com o resto da vida de cada sujeito, que é uma vida de exploração, de dominação e de opressão. Pois bem, como se institui então a ideologia capitalista nas artes marciais e nos esportes? Eu diria que aqui estão 2 elementos que carregam ideologicamente. Eu quero dar a vocês como presente, como orientação, esta minha reflexão a respeito de como se estrutura a ideologia capitalista das artes marciais. Esta estruturação, ela se faz com 2 movimentos. O primeiro deles, uma espécie de reconstrução mítica de uma socialização que não existe na própria estruturação capitalista. Então, eu diria aqui que, prestem muita atenção, isso aqui é um tema central, isso é uma tese minha que quero aqui expor nesta ocasião às senhoras e aos senhores, se dá com o esporte, com as artes marciais, o mesmo movimento que na política se dá com a construção do conceito de nação. Isso aqui é uma tese central que eu quero expor para as senhoras e os senhores nesta noite. O conceito de nação é um conceito inventado, criado, ele não é natural. Inclusive, muitas e muitos insistem nesse sentido. Eu posso dizer que na Inglaterra, Benedict Anderson, irmão de Perry Anderson, um dos maiores marxistas vivos, Perry Anderson, e de todos os tempos, um dos maiores marxistas, Benedict Anderson insistiu muito com a ideia de que nação é uma invenção do capitalismo. Porque quando digo assim, o brasileiro não desiste nunca, o brasileiro tem ginga, o brasileiro é do somebody love, o estadunidense é de não sei o que mais, o francês é isto ou aquilo. Eu estou inventando um conceito de nação. Porque o francês não é isto, o estadunidense não é aquilo, o brasileiro não é aquilo. Isto são movimentos culturais que buscam a posteriori legitimar, dar dimensão explicativa, dar contexto a realidades já dadas. O Brasil é uma sociedade escravista. Qual é o modo, então, de ideologicamente cimentar uma sociedade que continua em condições de preconceito, em condições raciais, de exploração? Como se estrutura tudo isso? O Brasil é um país cordial. O Brasil é um país no qual a Casa Grande tem boas relações com a senzala. O Brasil é erótico. Observem, isso é uma construção a posteriori para um elemento chamado nação. Não há este elemento. A diferença de Foz do Iguaçu para a Cidade do Leste é a imagem que temos de nós dois. Eles deles e nós de nós mesmos. Portanto, senhoras e senhores, a construção ideológica é um elemento fundamental na nação e na política. E agora vos digo que para o esporte e as artes marciais se dá o mesmo movimento. Então, aqui vai o primeiro dos 2 grandes movimentos de consolidação ideológica do esporte e das artes marciais, que vem a ser este movimento, vem a ser uma mitificação de um passado que não existiu. Tanto quanto o Brasil é um país cordial e um país da irmandade de raças, e tudo isso, pessoal, os senhores sabem, é uma mentira deslavada, mas que organiza praticamente 100% dos sujeitos na sociedade brasileira, como na Alemanha, a eficiência e o relógio
respeitado, são uma espécie de mitificação alemã que, dentre outras coisas, apaga, por exemplo, o nazismo da história alemã. Então, observem que esta construção, no caso do esporte das artes marciais, faz aqui uma espécie de deslocamento espacial e temporal. Que vem a ser esse deslocamento espacial e temporal? Em primeiro lugar, a forma, isto aqui é uma espécie de dístico estético reiterado nas sociedades capitalistas, de que todo o horror fabril e industrial urbano das sociedades capitalistas é compensado com gotas de Oriente. Então, desde sempre, nas sociedades que vão se urbanizando, se tornando capitalistas, existe aqui uma espécie de fetiche no nível psicanalítico, inclusive freudiano, existe uma espécie de fetiche pelo oriental. E o oriental, por muito tempo, para as sociedades europeias, foi o mundo árabe, o mundo do Oriente Próximo, Oriente Médio, Marrocos, Argélia, o Oriente Próximo. Pois bem, esta dimensão, então, das Mil e Uma Noites, Sherazade, da mulher de tantos véus, da dança do ventre e outros mais, é uma dimensão erótica que dá conta de colocar o desejo no espaço alheio. O desejo não é tipicamente do espaço sagrado cristão ocidental, o desejo é do outro. De tal modo que a transposição racista disto é que o árabe e a árabe são dados ao sexo. Negras e negros são atletas sexuais e coisas mais. Esta dimensão, portanto, eu volto a dizer aqui, de construção ideológica do preconceito, ela tem um caráter espacial. Eu jogo o prazer para outro espaço porque no meu ele não pode se dar. Se a Inglaterra é totalmente fabril, se ela é totalmente fria, escura, e o trabalhador da fábrica não pode gozar do corpo, aonde está o gozo? Na Arábia. Então, a Arábia reduz, localiza o prazer por lá. Pois bem, onde está a dimensão do corpo para aquilo que se pode chamar marcialidade ou então esportividade? Está no Oriente, de tal modo que o Oriente passa a ser, para as disposições corporais do Ocidente, que são disposições do corpo apenas para trabalhar, um espaço tão longínquo no qual as coisas são tão diferentes, que lá existe uma espécie de organização da corporalidade muito distinta daquela que é a da ocidentalidade. Então, em primeiro lugar, se localiza num espaço totalmente outro e se privilegia, inclusive, que a marcialidade venha de muito longe, porque se ela vem de muito longe, ela é exótica, ela é pitoresca. Ela serve aqui apenas como cereja do bolo e não como estruturação fundamental. Tanto assim que observem a diferença que eu estou propondo entre marcialidade profissional e marcialidade voluntária. A marcialidade voluntária é pitoresca, ela vem do Oriente. A marcialidade profissional, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia, ela é feita sob molde ocidental, ou seja, sob molde industrial. Isto representa perguntar quanta bala tem um exército, e não qual a capacidade de luta corporal de um soldado, porque, muito pelo contrário, o que importa é quanto vale o seu canhão. É isto que define a guerra. Então, para o caso da disposição corporal voluntária, que não é profissional, aí sim, é o exótico, é o estrangeiro, vem de longe. Lá sim existem artes pitorescas, de tal sorte que reduz ideologicamente ao Oriente, e, portanto, se busca no Oriente o pitoresco para fazer uma espécie de zona de diferenciação, ou então de desafogo da exploração do corpo ocidental, industrial. Vem daí, então, esta busca reiterada por uma espécie de arqueologia, que, na verdade, é uma reconstrução que o Ocidente faz de modalidades que reputam artes marciais no Oriente e, portanto, inclusive o Oriente depois aprende, por causa do Ocidente, que isto é uma arte marcial, conforme o Ocidente lhe fala, tanto quanto o brasileiro aprendeu que ele tem uma banana na cabeça, devido aos estadunidenses colocarem a Carmen Miranda no filme de Hollywood. E o brasileiro nunca pôs uma banana e um abacaxi na cabeça, mas, tecnicamente, ele imagina que o Brasil seja representado assim, porque o estadunidense representa o brasileiro assim, e com o Zé Carioca. De tal modo que o oriental também, em algum momento, passa a saber que ele é alguém das artes marciais, que ele já é dado só por ser chinês, ou coreano, ou japonês, ele é dado a um pendor muito maior do que do Ocidente. Então, um Bruce Lee, ele aprende só por conta de ser chinês, que ele já tem um dado que o Ocidente não tem. Isto o Ocidente deu a ele.
Este carimbo foi lhe dado, tanto quanto nos foi dado uma banana na cabeça para Carmen Miranda. E, obviamente, alguns aceitam a banana na cabeça, outros aceitam o Zé Carioca e outros aceitam com um grado ser professor de jiu-jitsu no Ocidente, dado que os ocidentais creem que o oriental é um bom professor da arte marcial. Pois bem, a primeira construção ideológica que repactua os termos do esporte é que o esporte ele não é a forma do gozo do território capitalista. Ele é uma forma de gozo exótica. De tal modo que, tanto quanto me permitam aqui tratar diretamente na veia das questões do sexismo e, inclusive, do patriarcalismo, tanto quanto a um inglês que domine um povo africano ou um povo árabe, aquele que é o colonizador, lhe é dada a condição de poder fazer sexo com uma mulher daquele país, e isto não é traição à sua esposa, que ficou em Manchester, muito pelo contrário, é apenas um gozo erótico num país perdido de hábitos distintos. Também a marcialidade no Ocidente é uma espécie de gozo peculiar, exótico, pitoresco, que não deve interferir no resto das relações daquele que pratica o esporte. Então, a primeira construção ideológica do esporte no capitalismo é o seu deslocamento espacial para uma mitificação de um Oriente que será reconstituído e reconstruído nos termos, inclusive, do filme de Hollywood, nos termos da pintura na academia ou coisas nesse sentido. O segundo deslocamento, senhoras e senhores, não é só do espaço, é do tempo. Então, a corporalidade que quis se dispor para a arte marcial. Porque quis. É a arte marcial enquanto esporte, não é? O profissional da guerra, o militar. Este que é o que dispõe de si para a arte marcial. Ele, além de emular um Oriente que é muito longe e no qual ele jamais viverá totalmente imerso, além disso, se dá aqui um deslocamento para fazer com que sua virtude na arte marcial, sendo a arte marcial uma possibilidade de expansão da corporalidade não só para ser explorado, mas até virtualmente para a plenitude corporal e o gozo, ainda que seja estético, ainda que seja para dizer, meu corpo é melhor que todos os demais, meu corpo é apreciado, eu sou um lutador de jiu-jitsu e as pessoas me reconhecem esteticamente como belo ou pleno ou então eroticamente mesmo. Se isto se dá, então se corta a possibilidade de extração, eu diria, inclusive aqui, prática desta fruição corporal só por ela mesma, com uma espécie agora de remissão, não só espacial, mas também temporal, a uma reconstrução ideológica de valores que não existem como tais e não podem ser aplicados como tais no tempo presente. O que eu quero dizer aqui, a construção ideológica da arte marcial no capitalismo, além de reduzi-la a um Oriente que é sempre distante do Ocidente, também faz um deslocamento temporal, espaço e tempo. E no que tange ao tempo, desloca esta figuração da subjetividade para uma espécie de moral ou eticidade medieval oriental, de tal sorte que então se faz uma construção de que as artes marciais ensinam aquele que é o atleta uma certa ordem de posicionamento pessoal na competição, na luta, na relação com o seu mestre, na relação com os colegas, com a academia, com a sociedade, que seja da ordem da valorização do guerreiro medieval oriental. E esta dimensão, então, se dá aqui numa espécie de deslocamento temporal. Se traz uma reconstituição de como seria um guerreiro medieval, um Xangô japonês da Idade Média, para os termos da sociabilidade capitalista, e esta moral medieval busca ideologicamente ser aplicada em totum às relações sociais capitalistas do presente no esporte, de tal modo que seria, então, uma ilha de exceção numa regra de sociedade somente capitalista, onde tudo é capitalista. No esporte há nobreza, no esporte há aristocracia, de tal modo que alguém que não é aristocrata, inclusive pode vir das classes trabalhadoras, em algum momento terá comportamento aristocrático, conforme a aristocracia oriental, conforme o feudalismo, porque a aristocracia é feudalismo, a aristocracia japonesa, a aristocracia chinesa, o tempo do imperador chinês, o tempo do imperador japonês, a honra que daí advém. De tal sorte que aquele que optou pela arte marcial, naquele minuto,
em que está na arte marcial, ele suspende a ética capitalista de todo o resto da vida dele, e naquele minuto ele se embebe, ele se veste, e se vestir aqui, virtualmente é literalmente, ele põe, inclusive, o fardamento, ele põe o kimono da roupa oriental e, portanto, da honra medieval oriental, nesse sentido de plebeu que era, ou então de trabalhador assalariado que é, ele passa a ser alguma coisa como um corpo militar medieval da nobreza aristocrática medieval, de tal modo que, então, se dá aqui uma espécie de gozo, de ganho, eu diria, em termos de subjetividade, a quem é o atleta da arte marcial. Só que este gozo não pode resolver-se no saldo bancário, porque este gozo é um gozo medieval. E, portanto, a única função que ele tem na hora de passar a régua e fazer a conta é simplesmente uma espécie de moralidade medieval, oriental, disfuncional aos tempos presentes. Então, eu quero aqui dizer muito claramente, muito explicitamente a todas e todos, isto aqui é, na verdade, a construção do cinismo esportivo aplicado às artes marciais no capitalismo. Por quê? Porque o atleta, no momento do tatame, ele se embebe da ética medieval, da honra medieval, do guerreiro e do samurai, ato contínuo. Quando sai de lá, ele continua sendo empresário, ele continua sendo explorador de fazendas, explorador de trabalho alheio, ele continua sendo policial, ele continua sendo médico e atende a quem lhe paga. Portanto, em algum momento, existe uma esfera de nobreza e honra medieval oriental naqueles minutos do tatame. E esta face de exposição pública, muito vistosa, esconde, enquanto um biombo, a realidade de toda a prática material, social, política desta pessoa, que é uma prática da ética capitalista. Então, é inclusive uma espécie de fantasia mental ou de projeção ideológica das mais eficazes, porque toda a vida de uma pessoa é uma vida sob a exploração capitalista e, naquele minuto, ele se traveste de samurai medieval e, portanto, ele não estende para o resto da vida dele a condição retrógrada medieval oriental, porque é um retrocesso tanto quanto é o do capitalismo. Não é que lá houvesse virtude, muito pelo contrário, a virtude lá é a virtude medieval, como a virtude do capitalismo é outra em específico, são duas sociedades de exploração. Mas o fato é que não se transforma alguém que vive numa sociabilidade capitalista para que viva estruturalmente numa ética medieval. Então, a insistência de academias, de grupos de pesquisa, de meios de redes sociais, de livros, de literatura a respeito das artes marciais, com a beleza da moral das artes marciais, na verdade, é um biombo perfeito para a manutenção da ideologia do capital, apenas fazendo aqui uma espécie de bolha ou ilha da fantasia, de que nos minutos do tatame alguém tira o seu macacão da exploração ou o seu terno e gravata pelo qual explora os outros, e então nesse minuto todos são iguais no tatame porque vestem a mesma sunga ou kimono, e então aí os hábitos da moralidade medieval oriental se põem em plena equivalência. Então, senhoras e senhores, eu quero dizer que é preciso investigar a fundo, inclusive materialmente, esta relação ideológica do que é o esporte no capitalismo, porque sendo ele voluntário, eu volto a dizer, eu estou separando o esporte da atividade militar profissional, sendo a arte marcial esportiva voluntária, ela nunca é a plena utilização do corpo pelo gozo do próprio corpo, porque isso é chocante ao capitalismo. Então, ela tem justificativas deslocadas. É a volta do Oriente na forma ocidental, é o resgate dos valores d'antanho nos dias de hoje. Então, efetivamente, o que se dá aqui é uma espécie de constituição ideológica do atleta a partir de uma base conservadora. Duplamente conservadora, porque o momento da honra é posto para fora do seu país, a honra vem do Oriente, e, agora, no mais fundamental, o momento da honra é o emular de uma honra medieval, de tal modo que, então, o atleta da arte marcial, ele é constituído para uma espécie de honra do passado, e nunca a construção de uma honra que ainda não existiu, que é a honra futura e que é a honra socialista. Daí, as senhoras e senhores percebem o encanto quase automático de leituras de mundo reacionárias aos atletas das artes marciais e do esporte. Praticamente é exatamente a base de tudo que escutou na vida. Sou um guerreiro do meu imperador, sou um guerreiro do meu senhor feudal. Esta estruturação para sou um funcionário eficiente do meu patrão é um segundo. Portanto, é a mesma disposição.
E daí esta vinculação, eu diria, estrutural entre arte marcial e reacionarismo. Esta é uma vinculação recorrente na sociabilidade capitalista. Isso é Brasil, Estados Unidos, Europa, e também quando volta ao Oriente, tal qual Carmen Miranda volta ao Brasil e o nosso papagaio volta ao Brasil, o Zé Carioca, quando volta também ao Oriente, existe uma espécie de revival oriental desta mística do samurai e, portanto, de um Japão que se tornou industrial e perdeu a sua natureza e, portanto, um Japão que deve honrar ao imperador e toda a lógica estética que daí vem, inclusive desta honra que é reconstituída nos termos orientais, porque o Ocidente a valoriza, inclusive. O Ocidente preferiria ver um japonês muito dado à honra militar do passado imperial, ainda que o imperador do Japão tenha sido contra os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tacaram bomba atômica em cima do Japão e está bem resolvido. É melhor que um japonês emule o reacionarismo e, portanto, seja um atleta tentando repetir a Idade Média japonesa nos tempos de hoje, do que provavelmente seja um comunista e venha fazer a Revolução Comunista no Japão. Então é melhor que ele seja um atleta e busque ser um samurai em pleno século XXI. Pois bem, o que eu estou aqui dizendo é que esta é a disposição ideológica do esporte. Só que agora eu falei às senhoras e aos senhores, eu abrirei duas vertentes para explicar como é que uma coisa simplesmente da disposição corporal voluntária pode viver plenamente na sociabilidade capitalista. A primeira delas é que o gozo tem que ser transplantado ideologicamente para locais e tempos que não são o gozo que permitiria fazer a fricção contra o capitalismo, de tal modo que nunca faz a fricção. Um corpo muito forte, que goza, inclusive, a derrota do outro, a sua vitória, que goza esteticamente e eroticamente a sua força, este gozo nunca é posto nos termos do próprio gozo. Ele é posto na honra do samurai, ele é posto como forma de emular o passado, de ser alguém que não estapeou o seu oponente ou algo assim. Portanto, é um gozo controlado. Pois bem, a segunda dimensão agora, eu diria que é a dimensão diretamente capitalista. O capitalismo, em um dos caminhos, dá o passado para que o presente não queira bater no presente e, do outro lado, investe totalmente o presente no presente. Eu estou falando em termos filosóficos bastante avançados, mas vou explicar a todas e todos. Agora, na segunda caminhada, as duas são juntas, não é? Ou é e, uma e outra. Agora, na segunda caminhada, o capitalismo põe a própria arte marcial nos termos das suas formas sociais. E que são os termos das suas formas sociais? O atleta opera uma máquina empresarial, de tal sorte que agora aqui começa aquilo que Adorno falaria de indústria cultural, neste caso aqui, a indústria esportiva. Então, o atleta, ele trabalha, ou melhor dizendo, ele treina numa academia. Essa academia tem mensalidade, tem professores, tem donos, alguém é o seu patrocinador, a empresa patrocina, a empresa quer ver resultado, a empresa quer ver lucro, o atleta carrega no kimono a imagem da empresa, então a empresa quer o comportamento do atleta conforme a moral da própria empresa, ou então os preceitos de propaganda e publicidade da própria empresa, de tal modo que a arte marcial é uma economia do capitalismo. Então, além de deslocar ideologicamente para um espaço que não existe, ou longínquo, e um tempo que nunca existiu, porque é uma reconstrução de uma honra medieval na forma impraticável na estruturação ética do capitalismo, também se dá uma reconstrução direta e imediatamente da ética capitalista. De tal modo que a relação do atleta tem que pensar naquele que é o seu patrocinador, no patrocínio na empresa. Então, o atleta ele tem que ter uma imagem que seja vendável, ele tem que ter uma disposição de si que seja funcional ao capital. E aqui, senhoras e senhores, o capitalismo ele estrutura, não por forma terceira, não por emulação ou imitação do passado. Ele estrutura pelas suas próprias formas a dinâmica do esporte. E aqui também há, porque aqui há a direta relação econômica, eu diria pessoal, subjetiva na economia, este caminho de cá. Só que aqui também há, entendam o que eu vou dizer, eu estou falando de modo muito abstrato e filosófico, estou dando de presente para vocês a minha reflexão teórica e filosófica sobre esse termo. Se este campo de cá é um campo de construção ideológica, a arte marcial é o Oriente, é o outro, tanto quanto a mulher bonita ou a mulher gostosa, me permitam aqui a palavra, é a mulher da Ásia, da África,
do Oriente Médio, ou seja, desloco para lá, a minha é santa, a deles é prostituta, a deles é para o gozo, a minha é para a família. Vejam, essa dimensão horrenda do machismo também diz o seguinte: eu aqui, ideologicamente, sou para trabalhar, sou para ser explorado. A forma da pitoresca disposição do corpo, que é a do esporte, é um dado oriental. Lá eles eram assim. Muito bem, uma construção ideológica. Segundo caminho é o da prática material. O esporte é uma indústria econômica do capitalismo, que rende muito. A estratégia de acumulação do esporte é total. Só que exatamente nos termos capitalistas também tem uma espécie de adendo ideológico. A ideologia está no campo de cá. Deslocamento para o Oriente e para o passado, honra medieval. Mas na própria estruturação capitalista, há uma ideologia capitalista que institui, não é só a honra medieval, nem é o Oriente, é uma instituição própria capitalista ideológica. E eu quero anunciar às senhoras e aos senhores: que instituição é essa? Esta é a instituição que diz assim: a arte marcial, que é optada por quem a faz sem nenhuma função profissional militar, ele não é militar, não é PM, não é do exército, ou então, ainda que seja, ele não está aprendendo jiu-jitsu para que o exército do Brasil bata no exército dos Estados Unidos, ele está aprendendo por gosto próprio. Então é voluntário, é gozo, é disposição corporal. Muito bem, além disso, o que nós temos aqui é, no caso de cá, no caminho da estruturação só capitalista, temos a seguinte dimensão. Sim, mas se concede uma coisa ao esporte e à arte marcial. Qual é? O esporte e a arte marcial têm que ser narrados e pensados como funcionais ao corpo capitalista. E isso é uma estratégia decisiva também da ideologia capitalista. E o que vem a ser uma estratégia funcional? O que é funcional é aquilo que não é gratuito. Entendam, senhoras e senhores, o termo filosófico que vou aqui ensinar a todos e todas vocês. Se algo é funcional, ele é bastante, nos termos de sua suficiência. Portanto, se algo se dá assim, ele tem alguma utilidade. O próprio Heidegger, grande filósofo do século XX, nazista, mas grande filósofo, o próprio Heidegger dizia que a estruturação do capitalismo é uma estruturação cuja valoração se funda numa explicação de utilidade. Me permitam aqui ensinar às senhoras e senhores, ou então relembrar para quem não sabe, que em latim, eu estou aqui fazendo alguns ensinamentos de filologia, ut, em latim, é para. Facio ut faces, que era um velho brocardo do direito romano. Faço para que faças. Ut é para que. Utilidade é alguma coisa que tem uma funcionalidade para que aconteça outra. Pois bem, agora é a ideologia capitalista, estritamente capitalista, não só reconstrução imagética da ideologia medieval oriental, agora é só capitalista nos termos estritos, é a sua explicação da utilidade das artes marciais e dos esportes. Qual é essa explicação? Para que se funde uma indústria econômica do esporte, deve-se dar utilidade a isto que se faz. E qual é a utilidade? É importante que as senhoras e as moças façam artes marciais, porque elas são podem ser perseguidas por homens nas ruas e então elas saberão se defender. É importante para o homem que ele saiba se defender mediante as artes marciais, porque ele poderá estar em um local e um louco pode atacá-lo, de tal modo que há uma utilidade na arte marcial. Então não é simplesmente uma disposição da vontade para o gozo, é uma disposição da vontade para um fim. A pessoa se protege. Vejam que esta é efetivamente uma dimensão da arte marcial que tira totalmente a estruturação do que pudesse ser o vínculo da arte marcial do presente com a do passado, porque a arte marcial do passado não é um sistema de autodefesa. E quando alguém, para falar nos termos aqui, inclusive do Gumbrecht, quando alguém se besunta na Grécia Antiga, é para o gozo erótico. E quando alguém diz assim, sou jiu-jiteiro, porque ninguém mexe comigo, eu defendo minha companheira, ou então, sendo mulher, sou jiu-jiteira, porque isso me faz me defender na rua, na balada, ou coisa assim. Então não há nenhum gozo erótico nisso, simplesmente há uma funcionalidade. Tanto quanto alguém tem uma moto para chegar ao trabalho, tanto quanto alguém comprou um computador novo para poder digitar. Ou seja, a arte marcial, ela é totalmente, então, fundada nesse momento, nesse movimento, numa ideologia do capital, para o qual alguém faz um curso porque dá um melhor salário, alguém estuda na escola para ter uma profissão na vida, alguém lê tal livro para ser alguém na vida. Ou seja, utilidade. E toda a estruturação capitalista do esporte busca dizer da utilidade.
Nas artes marciais, são duas utilidades. Nos esportes que não são artes marciais, uma só. A arte marcial tem a utilidade que é só dela para o capitalismo, que é a defesa, a autodefesa, e tem uma utilidade que é a utilidade geral de todos os esportes. E qual é a utilidade geral de todos os esportes? Faz bem à saúde, condiciona o corpo, ajuda nas dimensões atléticas, de tal sorte que a pessoa, então, desenvolve condicionamento físico, cardiovascular, respiração e outras coisas mais. Nisto, a arte marcial é igual a todos os demais esportes. A musculação, a natação, ao futebol, esportes coletivos e coisas mais. Mas também tem algo de si na funcionalidade, quer dizer, além disso tudo, a arte marcial também tem um adendo funcional. E o adendo funcional é você se protege, você se defende. Portanto, ao fazer assim, nós colocamos as artes marciais plenamente sob a forma capitalista. E esta forma é funcionalidade. Faço isto para que haja aquilo. E, obviamente, além disso, é possível que se diga. E, além disso, a arte marcial permite, eventualmente, que, sendo um bom atleta, ganhe patrocínio. E, portanto, entra diretamente na lógica da forma mercadoria. Então, senhoras e senhores, o que estou aqui dizendo é que existe uma forma decisiva, concreta e material que faz da arte marcial um maquinário econômico do capital e uma forma ideológica que tem um elemento só de utilidade capitalista e também tem, num outro caminho, os elementos, eu diria aqui, reativos, que transformam alguém com sua força física e muscular num guerreiro japonês, de tal sorte que esta força não seja usada para o socialismo, para a luta revolucionária, mas seja usada a partir de um arcabouço de honra antiga. E honra antiga quer dizer respeito à hierarquia, respeito ao mestre, respeito ao quem é mais velho, que transplantado para o imediato, quero dizer respeito ao patrão, respeito ao governo, respeito à autoridade que manda em mim. Portanto, é o imediato. Enquanto o próprio Reich, no marxismo, já previa isso, se nós libertássemos o esporte da funcionalidade e da honra medieval, nós faríamos do esporte gozo. E o gozo não é o respeito à hierarquia. O gozo, pelo contrário, é o encontro de quem nunca se encontrou. De um corpo que quer gozar também, ou pode gozar também, ou de corpos que possam gozar. E, nesse sentido, o corpo seria revolucionário, porque ele busca o gozo e busca a transformação social. Então, o que estou aqui dizendo é que esta dimensão que permitiria haver no esporte e na arte marcial somente uma disposição da vontade por conta própria, no entanto, requalifica esta vontade que não é funcional para a plena funcionalidade. E o resíduo não funcional é transposto para uma ideologia reacionária, de tal modo que ainda aquilo que não tem funcionalidade nenhuma tem uma honra medieval oriental que situa o movimento oriental da honra no tatame e, logo depois disso aí, uma ética negocial, que é a ética da vida do cotidiano. E, eventualmente, inclusive, faz aqui uma espécie de cinismo ao quadrado, que é dizer que existem portas de comunicação entre a ética da honra do samurai e a estratégia negocial moderna, que isto é exatamente o mercado do livro de autoajuda, que diz assim: seja um jiu-jiteiro, coloque os princípios do jiu-jitsu nos negócios, seja um negociante nervoso e aplicado e coisas mais, dê o golpe decisivo nos negócios, ou seja, uma estratégia de administração de empresas e mundo negocial, que inclusive é uma salada mista de mistura de honra medieval japonesa com CEO, enfim, que ao cabo simplesmente faz aqui uma discursividade vazia, como é muito típica, inclusive, desta dimensão estadunidense, que é como fazer amigos, influenciar pessoas, o poder do abraço, dê a mão forte para fechar negócios. A mesma coisa use o jiu-jitsu ou a arte marcial em favor dos seus negócios pessoais e da lucratividade. Pois bem, então estou dizendo até aqui, senhoras e senhores, o elemento estrutural que organiza a corporalidade e organiza a esportividade e a marcialidade no capitalismo. Eu volto a dizer, é preciso fazer um corte histórico que Marx faz em O Capital, quando ele diz a forma mercadoria só tem no capitalismo, então não adianta eu arrastar para a Grécia Antiga e para a Roma Antiga, lá há outra exploração, é uma exploração também, mas não é a mesma nossa. Por lá, a marcialidade tem outra dimensão, a nossa é ou profissional, o marcial é o profissional da guerra, é o militar, ou é esportivo. Sendo esportivo, também não pode ser o gozo plenamente do corpo ou da relação corporal com o outro. Esta dimensão tem que ser apagada. Eu quero, inclusive, dizer da dimensão erótica apagada, porque agora vai para a dimensão psicanalítica. O corpo erótico da arte marcial
é um corpo que tem que ser negado exatamente na base aonde o erotismo explode. Eu quero tomar a liberdade de ler a vocês algumas questões chocantes quanto a isso. Eventualmente, o maior pensador de todos dos tempos presentes, me desculpe, não de todos os tempos, mas do tempo presente, morreu faz 2 anos, sobre corporalidade no mundo, homem de potencial crítico extraordinário, é o francês François Dagonier, que é um discípulo de grandes pesquisadores do corpo e da saúde, como Georges Canguilhem. Eu tenho muitos textos que explicam as ideias de Canguilhem. Depois eu falarei sobre isso no final, inclusive sobre bibliografia. Mas eu tenho muitos textos explicando Canguilhem, a relação de Canguilhem com Althusser, com o marxismo. Althusser, inclusive, faz um texto célebre, que aqui no Brasil é o pós-fácil do livro de Canguilhem, o normal e o patológico. François Dagonier foi o grande orientando de Canguilhem. E, dentro da sua reflexão com o corpo, ele lembra que a sociedade capitalista, ela estrutura funcionalmente, inclusive, uma dimensão do corpo, e ele retoma aqui alguns estudiosos, como Hall e outros mais, que dizem da distância que se deve ter dos corpos no capitalismo. E eu vou tomar a liberdade de ler o ridículo desta visualização. Segundo estas propostas de compreensão do corpo, qual distância que se deve ter entre duas pessoas? Você diz assim, a distância pública é mais de 3 metros, 3 metros ou mais. Quer dizer distância pública? Imaginem que esta minha conferência a vocês fosse presencial, que eu tivesse aqui um grupo de pessoas me escutando presencialmente, numa fala pública. Existe uma métrica capitalista de que a distância de quem fala para a plateia seja de no mínimo 3 metros. Porque se eu falar muito na frente de vocês, sentados, isso incomoda. Então, 3 metros para frente. O palco mais alto, mais distante. Pois bem, a distância pública é de 3 metros. Do professor, da professora, 3 metros. A social, 1,20 m a 2 metros. Portanto, a distância social é esta que está numa festa ou algo assim. Então, vai se buscar um negócio em algum lugar, vai ver a cozinheira, o faxineiro, ou algo nesse sentido. A distância social é de 2 metros. O garçom, coisas mais, 1,20 m a 2 metros. A distância pessoal, a distância, então, de pessoas que estão num nível mais próximo, diz por lá, 45 a 75 centímetros. A distância virtualmente dos amigos. Então, 2 amigas, 2 amigos, um amigo, uma amiga, vocês estão conversando, a distância é 45 a 75 centímetros. Experiência, inclusive, feita pelos pesquisadores nesse sentido. Se 2 amigos estão conversando e um, no meio da conversa, dá 2 passos a mais para trás, ele passa de 45 centímetros para 80, 90. Quem está conversando é um amigo, ele fica chocado. Ele diz assim, você não gosta de mim? Você está se afastando de mim? Então, existe uma distância de amigos. É tanto. Mais que isso é chocante. É distância pública. Essa distância é a distância dos corpos dos amigos. Pois bem, a distância íntima é 15 centímetros. É a distância do eros, estrito sensu, do amor, do sexo, que é o quase beijo. Pois bem, agora observem, a distância dos corpos em algumas artes marciais é menos de 15 centímetros. Menos. E não é só por 1 segundo, porque virtualmente nós podemos ter uma distância menor que 15 centímetros quando nós beijamos alguém. Só que depois nós voltamos à posição normal. Pois bem, a estrutura das artes marciais é uma estrutura que, por minutos, muitos, grudam 2 corpos. A estrutura gruda 2 corpos. Então, o que estou dizendo é que, pela métrica capitalista, pela métrica da sociedade capitalista, essa distância é inaceitável. E não é só ocidental, não é só de cultura. O Oriente tem a mesma distância nossa ou até mais para as atividades do dia a dia. Pois bem, e no entanto o esporte é quase que a explosividade total do erótico. São 2 corpos em contato. Só que nenhuma narrativa pode ser feita no sentido de que os corpos sejam eróticos. Então o que estou dizendo é que tem proximidade maior do que o erótico na dimensão normal da vida cotidiana, e toda narrativa ideológica tem que ser o oposto. É para bater, é para espancar, é para ganhar do outro. Então, o que estou dizendo aqui é que exatamente existe uma dimensão de deserotizar o erótico na raiz, enquanto na dimensão greco-romana, original, muito pelo contrário, era a dimensão, inclusive, do afeto erótico entre lutadores, ou entre os que estavam no espaço do treino, da academia, ou então, para transplantar isso para o nível da filosofia, o banquete de Sócrates, do qual Platão participou, junto de lá estava Alcibíades, que provavelmente devia ser daquele grupo, aquele que tivesse o corpo mais belo, virtualmente Platão também, mas Alcibíades fosse aquele do corpo mais belo,
e que chegou por último e quis deitar-se no colo de Sócrates porque era o mais belo e tinha uma prevalência em relação aos demais. Era atleta de artes marciais, era um gladiador. Então, no passado, isto dava a dimensão do uso erótico, do usufruto erótico do corpo. No presente não pode dar, porque a sociedade é totalmente exploratória, dominadora e opressora. De tal sorte que, então, o gozo erótico do que pode ser erótico não pode ser dado. Por isso, diz Reich, a sociedade capitalista tem que deserotizar o corpo no limite extremo, inclusive quando o eros é levado ao extremo. Porque observem, senhoras e senhores, a atleta e o atleta podem ser usados como símbolos eróticos para a venda, para a propaganda, para a publicidade. Só que isto que pode ser o erotismo do corpo na hora da propaganda não pode ser tomado como tal na hora da estruturação própria do corpo. Então o corpo é obviamente tomado como erótico, mas não pode ser falado como erótico no momento da luta, no momento da marcialidade, no momento da arte que envolve tudo isso. Embora se saiba que é tão erótico que se pode usar a atleta e o atleta como elementos de propaganda, de publicidade. Pode-se utilizar como elemento, inclusive, aqui de venda de produtos tais e quais. E via de regra, é assim que se dá o patrocínio. O patrocínio é fazer com que a atleta ou o atleta vistam no corpo a marca da empresa. Portanto, aqui é uma estratégia de venda. O que eu estou dizendo nesse sentido é que nós não temos potencial de fazer com que o corpo marcial, atlético e esportivo, posto e constituído nas formas do capitalismo, gere a transformação do próprio capitalismo. Eu estou dizendo aqui de modo muito direto e muito chocante. O corpo posto na forma da empresa. Portanto, o atleta que participa de uma máquina de acumulação das empresas que, por meio da luta, fazem lucro. E o atleta, que além de participar dessa máquina, emula ideologias cuja funcionalidade é reacionária, ele não é elemento participante de uma luta de transformação social. Pelo contrário, ele é exatamente um dos pilares da reação. E, via de regra, historicamente, se percebe que a marcialidade no mundo capitalista é majoritariamente composta de elementos reacionários, como também é o mesmo grau de ideologia, como também é o militar profissional. E, de regra, na maioria dos países do mundo, a maioria dos militares profissionais esposa horizontes reacionários ou hiperconservadores e, portanto, são horizontes de defesa da ordem capitalista. Ao mesmo se dá com a condição ideológica dos atletas. Pois bem, o que estou dizendo aqui a todas e todos é que existe na condição atlética uma dominação das formas do capital. Qual é a esperança que se pode ter, então, em termos de luta e transformação social? É usar esta energia corporal da condição atlética, da condição marcial, para aquilo que não é o seu fim capitalista. Ou seja, senhoras e senhores, é usar a corporalidade para uma forma não capitalista. E esta corporalidade, o capitalismo tende a não deixar explodir, porque eu volto a dizer, o seu guia condutor para muitos dos marxistas seria a eroticidade corporal, o gozo. Só que o capitalismo é uma estruturação social de repressão e não de gozo. Para falar nos termos de Herbert Marcuse, é uma estruturação social de thanatos, que quer dizer morte, e não de eros, que quer dizer criação, vida, eroticidade, dimensões plenas do gozo. Pois bem, sendo o capitalismo de thanatos e não de eros, então a corporalidade que poderia gerar eros é toda aposta para thanatos. E, portanto, a arte marcial se torna funcional. Eu ganhei de alguém, só. Esta dimensão, ela não tem solução. Ela é exatamente posta nesses termos para que se reproduza ideologicamente o capitalismo naquelas e naqueles que dispõem do corpo para funções voluntariamente marciais, que são as funções esportivas marciais. Pois bem, o que estou dizendo é que, eventualmente, o que podemos ter é uma espécie de fricção, uma espécie de contraste que gere energias que sejam disfuncionais ao capitalismo em corpos e ações corporais esportivas, de educação física, que como queiram dar o nome, em corpos cujas manifestações de atividade possam, então, demonstrar que estas atividades podem gozar plenamente e a sociabilidade não dá as condições para esse gozo. Então, isto se dá no nível, inclusive, material e econômico. Poderíamos viver com os corpos gostosamente dados para funções que nos fossem plenas e temos que usar os nossos corpos para ficar sentados numa máquina de escrever, num computador, num balcão de loja, numa indústria, correndo a uma cidade no Uber,
ou no mototáxi, de tal modo que o nosso corpo não pode gozar. E, eventualmente, a estratégia do gozo corporal poderia ser uma estratégia que diz: quer continuar nisso, tem que transformar no capitalismo, porque o capitalismo vai reduzir novamente alguma coisa que seja uma estratégia de não gozo. Tanto assim que o atleta de ponta, inclusive da arte marcial e do jiu-jitsu, passa a ter um corpo que não goza, que é o corpo de atleta. O corpo de atleta não é um corpo que goza. Uma dimensão é a dimensão estético-erótica do corpo, o corpo bonito, o corpo aprazível. Outra dimensão é o corpo de atleta profissional, que tem contusão, que tem queda, que tem problema de ligamento, que tem operação e cirurgia a fazer, de tal modo que esse corpo não é um corpo que goza. Pelo contrário, é um corpo que se fragiliza ainda muito mais. O esportista não tem o corpo mais saudável. Via de regra, tem um corpo menos saudável do que quem goza com o corpo que só goza, sem funções aqui de utilidade. Portanto, é muito diferente alguém que chega aos 80 anos, digamos, com um corpo saudável de gozo, e com o Pelé, que foi o maior atleta do século e que, exatamente sendo levado ao extremo da utilização do corpo, tem uma série de disfuncionalidades corporais daí advindas. Então, entendam bem o que estou dizendo. Esta industrialização do esporte e do atleta tem que ser demonstrada, inclusive, como exato oposto do gozo corporal. Exato oposto da dimensão estética, erótica, autocompensatória, ou mesmo socialmente compensatória, do gozo da marcialidade, ou do gozo da arte marcial. Senhoras e senhores, se isto se der, então nós teremos descoberto uma brecha na estruturação da própria esportividade, da marcialidade contemporânea, para tentar fazer daí uma perspectiva transformadora. Eu quero vos dizer, como palavras finais desta reflexão, que o capitalismo não consegue dar conta de um estoque de energia dos corpos e das subjetividades dentro dessa estruturação de exploração. Observem que há uma energia corporal, erótica, de gozo, que o capitalismo não dá conta, e as pessoas então procuram coisas como as artes marciais, os esportes, a vida de fruição direta e imediata corporal, porque é um excedente que o capitalismo não consegue dar vazão a ele. E como o capitalismo depende para a venda de uma espécie de propaganda ideológica da publicidade, então o capitalismo tem que erotizar totalmente os corpos. Tem que fazer uma mulher bonita ao lado de uma cerveja para fetichizar a cerveja e fazer aqui uma espécie de apelo erótico imediato para a venda. Isso é o patriarcalismo no capitalismo. Pois bem, como o capitalismo tem que bombardear eros para vender, e os corpos não podem viver em eros, porque eles têm que ser funcionais, então resta aqui um excedente que não tem o que fazer com ele. E este excedente, até hoje, ele é simplesmente suprimido, sufocado e dito: você vai para o esporte, o seu eros explode, mas você é um guerreiro medieval e não serve para nada esta sua condição erótica. Portanto, seja alguém disciplinado eroticamente, ou seja, é uma panela de pressão na qual não se dá vazão a tudo aquilo que está preso dentro desta mesma panela. O que estou dizendo é que existe aqui um rescaldo de força corporal, vital e erótica, que hoje está sendo utilizado pela extrema-direita do capitalismo. Então, é o atleta que eventualmente tem uma força a mais e diz assim: eu quero bater naqueles que não gostam de mim, eu quero votar em quem imponha a autoridade fálica. E observem que a forma de manifestação desta ética medieval do samurai que olha para o imperador é encontrar quem tem falicamente, aqui no nível do inconsciente, esta força de bater nos outros e a violência maior para servir a ele. Então, os senhores observem como essas figuras aí de extrema-direita, que parecem viris, masculinistas ao extremo, arma na mão e coisas mais, como essas figuras encantam quem foi constituído ideologicamente por uma ética medieval de se subordinar ao falo maior, ao imperador, ou então ao patrão, ou algo nesse sentido. Portanto, é uma ética, inclusive, de uma masculinidade ferida nos termos do capitalismo, é uma ética de uma virilidade perdida nos termos da urbanidade, nos termos do compartilhamento da vida entre homens e mulheres, que busca ser resgatada de modo reacionário, fascista, com uma emulação destas figuras que, claro, são risíveis e são patéticas na sua virilidade, mas essas figuras que duplicam a sua impotência fálica na forma de arma ou carro grande ou qualquer coisa
nesse sentido. Esse estoque de gente que tem uma potência viril não aplicada, que busca estas estéticas horrendas e absurdas, deveria ser um estoque trabalhado pelos revolucionários. Portanto, a frase de Carlos Marighella, quando diz que deveríamos praticar esportes e subir escadas, esta frase deveria ser a valorização da força corporal em favor da revolução, e não deixar este estoque de força corporal ser travestido de ética medieval oriental ou ser travestido de funcionalidade para a saúde ou coisas mais, e, portanto, dimensões que tenham esta percepção, eu diria, de reconfirmação dos padrões de dominação e de exploração do capitalismo. Senhoras e senhores, se isto se der, se esta dimensão se der, então nós teremos também aberto um espaço pelo qual uma energia se encontra com outras, para que um dia o estoque de todas essas energias e de todas as lutas possa, enfim, fazer a transformação social, possa, enfim, fazer a revolução. Que o gozo que não temos hoje possa ser a chave que orienta um futuro no qual todas e todos gozem. E neste dia, quero aqui dizer muito plenamente a todas e todos, a função da arte marcial não é nem a antiga greco-romana, nem a moderna capitalista, de uma espécie de playground da acumulação mercantil, fazendo aqui uma espécie de emulação ideológica retrógrada. Muito pelo contrário, aquilo que restará das artes marciais para o futuro socialista será, pasmem, muito menos marcial e muito mais arte. A arte da plenitude dos corpos, a arte do encontro dos corpos, a arte do congraçamento social das vidas. Obrigado.